É isso aí, estamos de volta com mais um Pode Crer. E você sabe que quando a gente entra no ar é para falar para você de coisas boas, de inovação, de tecnologia, daquilo que a cidade oferece de melhor para você e para toda a nossa comunidade. E hoje, tendo a honra, tendo o prazer de receber um amigo, uma pessoa que nós temos uma consideração muito grande e uma pessoa que já fez muito pela cidade de Assis, também para toda a região. Estamos tendo a honra e o prazer de receber Pedro Gilberto da Mota. Obrigado por estar junto com a gente aqui e falar um pouquinho a respeito de você e também dessa nova proposta que você vem trazendo aí para o Vale do Paranapanema. Legal, obrigado pelo convite. Estamos aí com a inovação na construção civil, apesar que o Pedro sempre gostou de inovações. Exatamente. Né? Então ele nunca deixou de lado aquilo que ele pode oferecer de inovação, de execução e visando sempre a parte profissional, né? Perfeito. Uma conduta correta, uma conduta ética e que possa, na realidade, sempre melhorar aquilo que você faz hoje. Você sempre pode melhorar, sempre. Nós nunca podemos, na realidade, entender que não há melhoras. Pelo contrário, a melhoria é contínua. Perfeito. Então, a cada dia que passa, eu tenho que me aperfeiçoar e eu tenho que melhorar a qualidade que eu estou prestando o serviço a um cliente. Perfeito. Então, essa é uma visão que eu trouxe sempre dentro da minha vida. Aprendi muita coisa com meu pai, porque desde os 8 anos de idade eu trabalhei com ele, eu vivi, tá certo, os momentos dele de trabalho. Meu pai era um alfaiate, depois virou empresário de supermercado, mas sempre eu percebia que ele levava uma novidade. Ele sempre aperfeiçoava aquilo que ele estava fazendo. A cada dia que passava, ele melhorava. E eu aprendi tudo isso. E hoje eu faço isso na engenharia. E transferindo para o Bruno também, né? E é lógico, aí o meu filho também, ele capta essa mensagem e também assim eu faço. Exato. E isso é muito bacana. Olha, para você que está assistindo o nosso programa aí, né, Pedro Gilberto, ele tem uma história muito interessante aí dentro da cidade de Assis, também dentro do estado de São Paulo, e por que não também no Brasil. Pedro Gilberto teve à frente da Sabesp aqui na cidade de Assis, certo? E depois seguiu carreira dentro da Sabesp até se aposentar, né, Pedro? Até me aposentar. Vamos relembrar um pouquinho. Pedro Gilberto Rotariano já trabalhou muito por Assis, você já teve benefícios que você nem sabia que Pedro Gilberto estava envolvido nisso, certo? Seja pelo Rotary, seja pela Sabesp. Toda essa experiência que você teve nessa sua vida aí, profissional e também na vida particular, como pai de família, como amigo, como empresário também, você está transferindo aí para Carvalho Mota. Sim, a Carvalho Mota, na realidade, ela foi moldada em cima de erros, né, e dos acertos. Então, os erros que nós obtivemos aí ao longo dos nossos anos, porque depois que eu aposentei, montamos uma empresa, demos continuidade em uma, erramos, apanhamos. Então, a Carvalho Mota ela está nos dando diretrizes diferentes. Aquilo que nós erramos, não que nós não vamos errar. Errar, eu creio que é humano, mas vamos buscar errar menos. Perfeito. Então, aquilo que nós erramos, nós não vamos cometer na Carvalho Mota. Tá? E ela também nasce com novas propostas. Perfeito. Propostas de mercado inovadores. Propostas de mercado que hoje está sendo contemplado no Brasil e no mundo. Perfeito. Né? Então, isso daí que é gostoso. Como nós gostamos de inovações, gostamos de tecnologia, então nós estamos aí trazendo essas novidades, tá certo? À nossa região. É lógico que quando nós falamos em nossa região, nós trabalhamos na região de Assis, tal. Hoje eu estou mais fixado na cidade de Assis e o Bruno está correndo, fazendo prospecção fora da região. Então, fizemos em Brasília, estamos algumas coisas lá. Hoje ele está na região do Sul, buscando inovação e transformando inovações também na região do Sul.
Tá? Bom, prova disso que o Bruno era para estar presente junto com a gente aqui, acabou não podendo em função da agenda, dos compromissos, mas o Bruno mandou uma mensagem para a gente aí. Vamos colocar o Bruno no ar aí para a gente ver o que o Bruno tem a dizer aí para a Assis, relembrando aí os amigos também, né, que se perderam nessa vida profissional. A gente acaba saindo do radar as pessoas que a gente tem carinho, que a gente tem amor, mas o Bruno está junto com a gente aqui também, mandou uma mensagem aí. Vamos ver o que o Bruno tem para dizer para a gente. Olá, amigos do podcast Pode Crer, tudo bem? Eu sou Bruno Moraes, sou engenheiro ambiental da Carvalho Mota. Infelizmente, eu não vou poder participar com vocês hoje deste excelente encontro. Eu estou em Santa Catarina, nós estamos desenvolvendo novos mercados, prospectando novos produtos, serviços, para trazer sempre novidade e qualidade para este segmento de construção. Mas vocês terão um excelente encontro, vocês estão muito bem representados com o engenheiro Pedro, com o Marcos, sua equipe, e eu queria deixar um abraço para vocês, falar que nós estamos sempre buscando, né, a veia da Carvalho Mota. Nós nascemos para trazer soluções sustentáveis para o mercado de construção, trazer qualidade, né? Nossa veia é buscar novos serviços, produtos e, além de inovar no mercado de construção, trazer qualidade. Então, nós estamos sempre buscando qualidade, dizer que vocês podem contar conosco para os seus projetos, para as suas obras, né? Nós estamos sempre dispostos a conversar, trazer soluções, buscar soluções. Nós somos uma empresa de engenharia especializada em soluções. Um forte abraço. Pô, que legal, hein? Bruno aí ativo. Pedro, orgulho, né, em saber que o filho tá junto com você aí e tal. Além do Pedro, você tem uma filha também, né? Isso, eu tenho uma filha também, todos voltados para a área de engenharia ou exatas, né? Porque a Bárbara é arquiteta e o Bruno engenheiro. Entendi. Tá? Mas a Bárbara, a Lena, por exemplo, é uma profissional voltada para a área artística e inteligência. Ok. Tá? Mas a Bárbara pegou um pouquinho da Lena e pegou um pouquinho meu, tal. O Bruno já pegou mais, ele já foi mais profundo, né? Pegou Exato. a parte da engenharia, né? Mas é um grande especialista na área ambiental, o Bruno. Tem resultados fantásticos na vida dele profissional dentro disso daí. É uma autoridade hoje na parte de resíduos sólidos, tá? E lixo. Então, isso daí eu acho que é muito bacana. Tá? Então, o que vejo em tudo isso daí é que os filhos pegam, né, dos pais, tem um certo perfil. É lógico, isso não é uma regra, tá? Tem muitos filhos que não seguem o que os pais estão fazendo. Perfeito. E outros seguem. Eu tive a felicidade, eu digo isso, felicidade, porque eu amo engenharia, né? Gosta de estar na obra. Exatamente, eu sempre gostei. Eu sempre fui executivo, né? Sim. Eu sempre fui um executivo, mas eu nunca deixei de lado a engenharia. Então eu era executivo, mas eu colocava meu pé no barro, né? Como dizia. Então eu ia nas obras, eu verificava, eu fazia meu papel de executivo, né? Como um administrador, mas eu nunca deixei de lado a parte da engenharia. Perfeito. Agora, falando um pouquinho aí da Carvalho Mota, né? Nós percebemos que, pelo menos eu como leigo, tá? Que não há muita evolução na construção civil aí, a exemplo de outros segmentos, né? Você vê a indústria automobilística, ela evolui muito rápido, né? Tecnologia e tal. E a construção civil, ela está estagnada ou tem evolução e a gente que não está vendo, ou é difícil de aceitar aí pelos profissionais as inovações que estão vindo para o mercado aí? A construção civil, por que nós introduzimos, né, dentro da Carvalho Mota alguns conceitos? Porque a construção civil, na realidade, ela tem evoluções, tá? Ela tem grandes evoluções. Nós sentimos isso daí a passos um pouquinho mais lentos, né? Porque o Brasil é um país que ele não é arrojado, né? Então é questão de postura de país, mentalidade. Então nós só vamos evoluir se nós vermos em outros lugares que as coisas estão dando certo. Perfeito. E mesmo assim, lógico, tem a resistência ao novo. Então se eu, por exemplo, colocar uma indústria aqui, dificilmente eu vou alavancar rapidamente
se esse produto for muito novo, um conceito muito novo. Então, o que a Carvalho Mota fez? Ela está trazendo para a região produtos que já têm sustentabilidade, tanto não só na sustentabilidade ambiental, mas ela tem, na realidade, a sua sustentabilidade de empresa, de novidades. Perfeito. Apesar que a empresa de 40 anos já não é mais nova, já não é mais uma, vamos dizer assim, uma inovação. Mas para a região é. Para a região é. Você veja, quando nós falamos de novidade, lançamento, isso, aquilo, então muito poucas pessoas aderem a isso daí. E os conceitos acabam, na realidade, vindo com mais lentidão. A construção civil hoje, por exemplo, para você for construir uma casa, um prédio, alguma coisa, ainda nós usamos muito cerâmica, blocos cerâmicos, né? Acabou aquela coisa de tijolo maciço. Entrou os blocos cerâmicos. Ok. Tá? Mas a perda deste material é muito grande dentro da construção civil. Você veja, uma casa tradicional hoje se perde 35%. Não só no material que você joga numa caçamba e que depois é descartado dentro dos resíduos da construção civil. Mas você tem uma perda, por exemplo, a hora que você fazer uma parede, se não tiver um bom assentador de azulejo, de cerâmico, ele vai acabar, na realidade, levando um revestimento muito grande. Depois acerta no reboque. Depois acerta no reboque. Acerta no reboque. Mas isso é perda também. Com certeza. Tá certo? Então, esse conceito de, às vezes o cara acerta no reboque e tal, ninguém está percebendo, ninguém está vendo isso daí. Mas isso é perda. E essa perda é significativa. Você perde, na realidade, ao longo da sua construção, 35%. Quer dizer, o cara fez uma casa de 200 mil, 60 mil, jogou na caçamba. Jogou no ralo. Quer dizer, foi um carro na caçamba. Isso, exatamente. Bom, e a Carvalho Mota, ela é uma empresa, né, como você disse aí, que focada na construção civil, mas ela vem aí hoje trazendo a evolução, certo? O que a gente pode pensar nisso, né? O que a Carvalho Mota vem trazendo hoje para cá? Eu até tive visitando você lá no escritório, certo? Onde nós tivemos a grata satisfação de ver uma parede feita de isopor, né? Vamos falar um pouquinho disso aí, né? Dessa tecnologia que você vem trazendo para cá e inovação. E para você que está assistindo o nosso podcast aí, peço que você preste atenção, você que está construindo a sua casa ou está pensando em construir ou reformar e tal, para você entender um pouquinho da proposta da Carvalho Mota. Bom, legal. Então, a Carvalho Mota, ela hoje passa a ser representante na região da ARX. ARX é ARXX. Então, essa é uma indústria canadense, tá certo? Que ela teve uma reestruturação com grupos brasileiros, tá? Tem 40 anos de tradição dentro do mercado de EPS. Isopor é uma marca, né? A gente, quando fala em EPS, nós entendemos que é isopor. Não, isopor é uma marca, porque é isopor, no meio dela é um concreto armado e isopor. Então, é um Lego. Então, você vai sentando rapidamente tudo isso daí e você acaba transformando isso daí numa parede extremamente resistente, tá? Atendendo todos os padrões das normas brasileiras de engenharia, além do mais, superando algumas. Por exemplo, isolamento acústico e térmico. Ela tem isolamento acústico, ela tem isolamento térmico, ela tem proteção contra umidades. Então, você imagina. Perfeito. Né? A hora que bate uma chuva, ele vai afetar na parte de dentro. Absorver isso aí. Isso, absorver, exatamente. O calor intenso lá fora, ele não é absorvido dentro. Perfeito. Tá? Quer dizer, o ambiente permanece, né? Quente lá fora, fresco aqui dentro. Frio lá fora, quente aqui dentro. Isso. Ele mantém a temperatura interna do ambiente. Perfeito. E isso é coisa que, como você disse, há 40 anos aí, Canadá principalmente, aí está usando essa tecnologia. Essa é uma tecnologia, quer dizer, eu estou falando 40 anos que é da Arxis, né? Isso, Mas é uma tecnologia que está aí há mais de 60 anos. Agora, Pedro, ontem, a hora que a gente esteve lá visitando você,
3 minutos você montou, acho que quantos metros lineares de parede lá pra gente? Quase 10 metros quadrados de parede. Então, em 3, 4 minutos. Isso. A evolução, quanto custa o tempo hoje, né, do empresário, da pessoa que está construindo, para estar com seu sonho realizado, botar a chave na porta? Numa construção convencional e numa construção dessa. Se você tiver mais ou menos 150 metros quadrados, vamos pensar em 150 metros quadrados, que é uma casa média. Isso. Né? Então você tem aí você levanta a parede de 150 em questão quase que uma semana. Você já levanta, põe com a ferragem e já concreta. Perfeito. Tá? Então ela é muito prática, né? Então você tem aí o levantar dela. Aí o pessoal, muitos perguntam, mas Pedro, e daí o revestimento e tal? Hoje tem uma infinidade de produtos tecnológicos para fazer o revestimento. Mas eu posso também adotar o método tradicional, que é o quê? Chapisco e o revestimento normal, com argamassa. Perfeito. Então ele aceita tudo isso daí. O bacana disso é que ele é uma tecnologia já avançada. Então você tem facilidade na instalação elétrica, facilidade na instalação hidráulica. Isso. Por quê? Uma pequena maquininha que tem um aquecimento, você já faz o rasgo na parede, você já joga a tubulação e você já faz Injeta a espuma. Você pode injetar espuma, você pode fazer o próprio revestimento se você for fazer em argamassa. Perfeito. Tá certo? Se você não quiser, você tem um material também que é uma cola cimento, que você já pode pôr, já fazer a fixação. Então, ela é fantástica, né? Então, isso daí, ela te dá uma dinamizada na sua obra, tá? Okay. Então, você tem um ganho, tá certo, tecnológico, um ganho de rapidez na tua obra e, além do mais, você ganha no seu... não tem desperdício. Com certeza, né? Você imagina uma casa de 150 metros quadrados, aí falando em torno de R$200 mil custo final, jogar um carro dito popular, né? Que já não existe muito carro popular, mas hoje com 60 mil você compra um carro zero da Fiat, você compra um Peugeot, um Renault, que tem umas propostas aí daqueles carros mais pequenininhos lá. Você está jogando um carro fora. É um absurdo isso. Exatamente. Né? Agora, o que é mais importante também, a Carvalho Mota, ela não só vende esse produto, certo? Mas como ela acompanha a obra desde a fundação. Perfeito. Então, o que nós fazemos? Como nós somos o representante da Arxis, né? Quem quiser, não precisa a Carvalho Mota construir. Então, a representação, ela nos dá o direito de vender isso daí para os construtores, para os engenheiros, para as arquitetas, quem for fazer o seu imóvel. Nós vamos dar toda a assistência técnica, okay, tá? Para poder, na realidade, executar tudo isso daí. Esta é uma grande vantagem. Então, a Carvalho Mota está preparada para poder, na realidade, dar esse suporte técnico. Perfeito. Tá ok? Agora, veja bem, né, a gente está falando tudo isso porque, né, o grande sonho do homem, acho que 2 sonhos que o homem tem, né? Um é ter o carro e ter a casa para morar, né? Exato. Certo? Então, nós estamos economizando o seu carro, certo? Trazendo uma solução inteligente, uma solução rápida, certo? Com alta tecnologia, com sustentável, né? E esse é um dos produtos. Tem também, né, hoje, quando você vai fazer uma obra, você é obrigado a deixar um pedaço do seu terreno que ele seja permeável, que ele consiga absorver a água da chuva. E muitas vezes você inventa um jardim que vai te tomar um espaço que ninguém vai cuidar dele. Eu tenho aqui na frente da TV 2 pedacinhos ali que, nossa, cara, é um acúmulo de sacolinha de mercado, de folha. Todo dia um caos essa jogada. E além de não poder utilizar, certo? E mais os pedaços aqui dentro também que a gente foi obrigado a não pavimentá-lo. E você vem trazendo aí o piso drenante, né? O que é isso? Também foi uma coisa que me deixou bem animado ao ver ontem na nossa visita técnica lá. Isso. Piso drenante nada mais é do que são seixos, né, de várias granulometria, tanto pequenininha como maiores, vai depender de gosto aí. Ok. Então, e também as granilhas coloridas. Então, nós temos o que hoje? Você pega tudo isso daí, tem uns aditivos, infelizmente esses aditivos, todos eles são importados, né? E você faz essa mistura e você então vai fazendo essa capa
onde que você faz essa capa e ela vai ficando um piso. Além de bonito, ela vai ficar permeável, tá? Então você tem condições de jogar toda a água que cai, infiltrar 100%. Perfeito. Tá? Quer dizer, aumentando a área útil que você vai ter desse teu terreno. Aumenta a área útil. E ainda mais nós temos dentro de uma legislação aqui em Assis, você tem que deixar um percentual para a área permeável. Exatamente. Né? Então, você já pode, se você quiser, deixar esse percentual permeável, tá? Com esses produtos. Por exemplo, né, o que o pessoal tem feito normalmente? Né? Acaba deixando no fundo da loja e tal. Hoje não. Recua a sua loja, coloca o piso permeável na frente, faz o estacionamento. Você resolve dois problemas. Cumpre a legislação vigente e ainda dá uma condição aí de conforto para o seu cliente. Conforto e beleza, né? Exatamente. Ele é bonito, ele te dá uma visibilidade totalmente diferente. Exato. Tá? E uma coisa que é interessante também, se você for pensar, ele pode colocar também na piscina, em volta da piscina, né? Então, você joga lá, quer dizer, você não fica aquelas poças de água em volta de piscina, tá? Então, ele também tem esse poder. Outra coisa que eu não falei, mas esses blocos, né, da Arx, que é de EPS, eles também podem ser feitos piscinas com ele. Ah, que bacana. Tá? Então, você imagina, se eu tenho uma piscina, eu vou fazer toda ela, tá certo, em blocos de EPS. O que acontece? Você mantém aquela temperatura agradável. Então, você reduz, inclusive, os aquecimentos que você tem, todas aquelas estruturas de placas de aquecimento, você pode reduzir. Por quê? Você não tem interferência da umidade, tá certo, do solo, levando para dentro da sua piscina. Perfeito. Ou seja, gelando a água, né? Então, porque a terra ela mantém uma temperatura baixa. Sim. A hora que você faz a piscina, ou em concreto, ou em tijolo, né, você tem que fazer, além de todo aquele revestimento de proteção, você tem também essa umidade que vai passar para a tua água. Então você precisa de um volume muito maior de placas para fazer o aquecimento da tua piscina e deixar naquela temperatura ideal gostosa. Perfeito. Se você fizer ela todinha de EPS, tá? E é estrutural, porque no meio você vai jogar o concreto, tá? E vai ter a ferragem, tá? Eu posso fazer o piso também com EPS, né? Então o que acontece? Você tem na realidade uma piscina onde você pode amenizar e reduzir o teu gasto, tá certo, com os produtos de aquecimento. Olha, você veja que a Carvalho Mota, ela vem trazendo para você hoje aí um monte de tecnologia, um monte de soluções inteligentes, certo? Para que você faça a sua economia na hora de realizar o seu sonho e para que você também tenha a beleza, porque ele é muito versátil, ele permite todos os designs, né? O arquiteto, o engenheiro, por mais que ele viaje, né? Eu já passei por isso quando construí e tal, viajou ali na maionese, que nem diria, né? A casa que nós construímos, o telhado era inclinado, né? Bom, ficou bacana o projeto, é isso. Mas isso é muita coisa inteligente e isso tudo permite fazer. E o que é mais importante, Carvalho Mota está presente durante a construção, certo? Acompanhando todos os passos para que você tenha a certeza do resultado que você está esperando. Uma outra palavra e um outro produto aí que surgiu dentro da nossa conversa de ontem, steel frame. O que vem a ser, qual é a aplicação também aí, mais um produto aí com alta tecnologia que a Carvalho Mota Engenharia está trazendo para si também. Perfeito. O steel frame, eu gostava que a gente vê muito na televisão, os irmãos de obra lá que estoura, arrebenta e tal. Bom, nos Estados Unidos existe, e esses irmãos da obra, eles são canadenses, né? Não são nem americanos. Sim. Mas os Estados Unidos e o Canadá, principalmente, eles mostram algumas coisas que eles têm lá. É diferente daqui. Aqui o estourar nosso é estourar blocos de concreto, né? Exato. Quando você quer fazer uma reforma. O steel frame e o word frame, né? Dos Estados Unidos é word frame. É demais. Aqui, o que é? É a casa construída em madeira. O steel frame é a casa construída em aço. Ah, bacana. Né? Então, o que acontece?
você vai fazer barras de aços, né? Fazer uma estruturação em aço, mas em barras. E depois você vai ter todo o fechamento dela. O bacana disso daí é que você faz o fechamento e você isola ela se você quiser ou não. Eu quero um isolante térmico, eu vou colocar o isolante térmico. Não, eu quero isolante acústico. Você vai ter o isolante acústico num ambiente. Você vai fazer um ambiente, por exemplo, de som, tá? Então você vai fazer o isolante térmico, acústico deste ambiente. Okay. Então, com o steel frame é muito fácil de você fazer isso daí, tá? Agora, Pedro, mas o que é o steel frame? É como se fosse um drywall, lógico, que é toda aquela estrutura de aço do drywall é leve, então ele é feito somente para drywall. Isso. Agora, para o steel frame, não. O steel frame é uma estrutura muito mais rígida, né? Os aços utilizados, eles são preparados para isso, tá? Então ele levanta prédio, tá certo? Com steel frame. Levanta o esqueleto e depois vem fechando. Isso. A ARCS também, os blocos de EPS, você pode levantar prédios até 5 andares, tá? E estruturalmente falando. E estruturalmente falando. Aí se for com colunas e vigas, aí vai embora. Não, colunas e vigas aí você pode fazer... Aí você joga os blocos vedas, né, que só faz as vedações. Isso. E a estrutura em concreto. Pronto, você levanta um prédio de 20, 30, 50 andares, do jeito que você quiser. Perfeito. E faz barracões também, né? Perfeito. É bacana porque tanto o steel frame como o próprio blocos, como eles são estruturais, eles podem fazer galpões, tá? Por exemplo, eu tenho uma indústria, eu faço suco, e eu preciso guardar, armazenar isso num ambiente sadio, tá? Okay. Pronto, faz com EPS. Faz os blocos todos estruturais, você não precisa fazer vigas nenhuma, e assenta as estruturas e depois você faz uma laje com EPS também. Olha, até pensando, você falou, a gente economiza aí usando o EPS 30% a 35%, mais o tempo que você economizou, você não está falando de 50% de economia aí. Sim, são coisas até intangíveis, não é? Que a gente não consegue ver no momento, mas você sente no final. Exatamente. Então, as soluções para ele é infinita. Então, você pode usar isso daí em estrutura de barracões, você pode usar isso daí em estrutura de barracões, por exemplo, para sementes. Ok. Então, você veja, semente, você tem que colocar eles em ambientes que você não pode ter umidade. Exato. Né? Então, esses blocos de EPS, ele ajuda nisso. Não traz a umidade para dentro. E você mantém uma estrutura saudável. Tá? Câmaras frigoríficas, supermercados, essas coisas. Tudo esses blocos EPS, tá certo? São interessantes. Perfeito. Outra palavra que surgiu, que também mas é um outro produto, né? Falando palavras, porque são palavras que a gente não ouvia, né? Não tinha conhecimento. Moche 3000. O Moche 3000 é um produto nacional, 100% nacional, está no interior do Paraná. Nós conhecemos, o Bruno, por sinal, foi até a fábrica, conheceu lá o produto, trouxe essa representação também para nós aqui, na CISI, toda a região, né? Vende-se em toda a região, tá? E a nossa região, quando nós falamos nossa região, esses produtos, nós temos um raio de 150 quilômetros, tá? Okay. De venda. Então nós estamos vendendo aí para região de Bauru, Marília, Londrina, Prudente, tá? O Moche 3000, ele é um produto que você adiciona ele no concreto, ele deixa impermeável o concreto, tá? Okay. O que significa isso? Você vai proteger toda a sua ferragem, você vai poder evitar, se você fizer uma viga baldrame, você pode evitar aquela impermeabilização superficial dela, okay. Tá? E nós temos muito problema nesse sentido. Por quê? Você faz uma viga baldrame, por exemplo, e aí o pessoal coloca ou manta, tá? O pessoal hoje estão colocando manta, tá? É legal? Opa, é legal, bacana, tal, mas a manta, se você começar a passar em cima, tá? Assim como a pintura bituminosa, a argamassa com aditivo, nós temos ainda um grave problema na construção civil, que é a qualificação do profissional, tá?
Então o pessoal, na realidade, não dá importância. Então pega os carrinhos, passa em cima tal, e acaba tirando toda aquela proteção que você tinha preparado. E aí fala, pô, mas eu impermeabilizei, por que aconteceu isso, né? Isso, exatamente. 90% das reclamações são em cima exatamente disso. O Moche 3000 não. O Moche eu jogo lá o aditivo, misturo no concreto, ele vai ficar a parede inteira impermeabilizada, o bloco inteiro impermeabilizado. Perfeito. Eu posso fazer um contrapiso jogando o produto. Conclusão, eu não vou ter mais umidade de baixo para cima. Okay. Porque ele vai usar mais ou menos 2 milímetros que ele vai subir. Se eu faço 7 centímetros ou 70 milímetros de contrapiso, eu nunca vai chegar a isso na superfície. Exato. Tá? Então eu vou ter o quê de segurança? Eu vou ter segurança da umidade, eu vou ficar com um concreto mais tranquilo, menos frio, tá? Porque essa umidade ela não vai transpirar isso para cima, tá? Entendi. Vou ter mais aderência do piso, tá certo? No contrapiso. Então é um ganho violento. Ah, mas vai custar um pouco mais, vai custar um pouco mais, mas é o benefício que você está trazendo para a sua edificação e menos dor de cabeça no futuro. Com certeza. Olha, você que está assistindo o nosso programa, você veja, né? Nós estamos falando aqui de desenvolvimento de tecnologia, um monte de coisa bacana e tal, mas de repente você vai falar assim para mim, falar, nossa, mas será? Quem já fez e tal? A Carvalho Mota tem estatísticas, tem como te apresentar aí dados do que nós estamos dizendo, mas uma coisa que é muito importante também, que esse conhecimento do Pedro Gilberto, juntamente com o do Bruno, eles estão trazendo também no gerenciamento de obras. Né? Nós temos aqui algumas obras que estão sendo gerenciadas aqui pelo Pedro, certo? Aonde está gerando também uma economia, porque quem tem conhecimento evita o desperdício. Pô, não resta a menor dúvida. Você veja só, nós fizemos aí, estamos fazendo o gerenciamento hoje de uma obra que estava orçada mais ou menos em 2 milhões e 700. Tá? Começou uma obra começou pequenininha, né? Com 1.000 e poucos metros. Hoje já aumentou ela. 1.000 e poucos metros estava com 2 milhões e alguma coisa. 1 milhão e 700, se não me falha a memória. Aí nós entramos, aumentou a obra, dobrou o tamanho da obra, e essa obra vai ficar em torno de 1 milhão e... Ele ainda diminuiu o orçamento. Isso, então ele reduziu o custo significativo, tem uma qualidade muito maior, tá certo? Porque há o gerenciamento, a gestão nisso daí, tá certo? Quando nós falamos de gestão, nós falamos de compras, nós falamos da qualidade da obra, nós estamos falando no tempo da obra. Então, tudo isso a gente analisa e verifica. Então, você veja, quando nós colocamos o gerenciamento, nós fazemos o quê? O enxugamento de custos. Ok. Tá? Nós damos ao nosso cliente algumas opções aonde que pode ser economizada. Porque tem muitas coisas que o próprio cliente ele pode comprar direto. Exato. Tá? Ele pode fazer um tipo de contratação de mão de obra, outro tipo de contratação. Então, isso tudo nós participamos e analisamos o custo. Ó, isso aqui está muito alto, isso aqui está muito... Né, esse preço aqui está bom, esse preço é justo, essa qualidade desta mão de obra é boa, essa qualidade desse produto é ótimo. Nós entregamos, inclusive, a especificação técnica do material a ser usado. Ok. Tá? Por que especificação técnica? Porque acaba, na realidade, você comprando. Quando você contrata uma obra por completo, fechada, é muito perigoso isso, porque você não conhece os produtos a serem aplicados. Então, nós temos hoje, dentro da construção civil, blocos cerâmicos mal cozidos. O que é mal cozido? Ele foi para o forno, foi tirado antes do tempo. Então, esse bloco vai perder toda aquela resistência. Isso é 90% das indústrias que fazem isso. É que antigamente, até hoje, ainda tem aqueles blocos que são iglus. O cozimento no meio e na beirada é diferente. Totalmente diferente. E hoje existe tipos de... Eu falo isso porque minha família em Barra Bonita, né, que é a origem da minha mãe, principalmente, os tios da minha mãe trabalham lá com cerâmica e tal, e os fornos hoje são diferentes. Em outra situação, de outra maneira e tal, onde existe uma ventilação forçada, a qualidade é melhor. Mas na nossa região aqui eu nunca vi nada igual que eu já vi lá.
certo? Então aqueles forniglu que tem aquele tijolinho queimado na beirada, né, que é onde entra a boca ali da fornalha, e o meião lá tá mais clarinho, né, menos cozido. Acho que é isso, né? Isso. Então, o que que acontece? E os nossos profissionais hoje aceitam. O produto vem, ele assenta, não está numa boa, E né? tendo gerenciamento, não. Fala, opa, esse aqui não está dentro da esse- especificação, volta. Exatamente. Então, o gerenciamento, ele visa também a qualificação do produto. Eu, quando construí a minha casa, eu passava lá de manhã, quando dava na hora do almoço, e à tarde o pedreiro ia embora às 5, eu chegava depois das 6. Né? Então, você veja, o orçado em 10 acabou ficando em 25, né? Sempre mais que o dobro do que você projeta e tal, porque perda e gerenciamento do negócio, certo? Perfeito. Fica na mão do construtor. Para você ter uma ideia, passou na minha mão 3 construtores. O último foi o que me salvou. E é meu amigo até hoje, porque os primeiros realmente deixaram a desejar. A coisa não evoluía, sabe aquela hora que você vai, não vai, não vai, não vai, e vai cimento, e vai ferro, e vai cal, vai areia, vai pedra, e a obra não vai, né? Entendeu? E agora, tendo gerenciamento, não, você tem a certeza do que está sendo comprado e do que está sendo aplicado. Exatamente, exatamente. E bem feito, né? E bem feito. Quer dizer, você vai ter uma obra com garantia. E ali entre o para e continua e tal, foram 3 anos e meio no meu caso. Né? Quanto isso não custou para mim de estresse, de insatisfação, de dissabor. Chega num determinado momento, quando ficou pronto, ou quase pronto, você fala, manda os ratos embora que os donos vão entrar, porque eu não aguento mais, né? E você acaba mudando assim, a tua coisa tá pronta ainda, e depois fica depois termina, nunca mais faz, né? Exatamente. Então é importante a presença de um profissional. Como nós dissemos, o Pedro Gilberto aí vem da administração de uma das maiores empresas. A Sabesp é estatal, hoje não é, né? É uma economia mista. Economia mista, isso. O Estado tem um percentual, mas ela tem aí as ações na Bolsa, né, de valores, isso. tanto de New York como São Paulo, né? Então, que sempre correu atrás de tecnologia, de aprimoramento, também de eficiência, isso tudo você trouxe para Carvalho Mota. Sim, não resta a menor dúvida. A Sabesp hoje é uma empresa de ponta, é uma das maiores do mundo. Referência mundial, né? Referência mundial. Toda a tecnologia que ela usa hoje é fruto do trabalho profissional de todos. Exatamente. Das pessoas que ali estão trabalhando ainda, né? Exato. Tá certo? Então nós temos, por exemplo, extraordinários profissionais dentro da empresa. Tá? Então ela é referência mundial. E toda essa experiência está onde hoje? Carvalho Mota Engenharia, seja aí no gerenciamento da sua obra ou nos produtos da tecnologia que ela vem trazendo para a CIS. Olha, Pedro, em uma das coisas também que me deixou assim, eu já sofri com isso, né? Quando você tem um barracão, um galpão, na época que eu trabalhava com tapeçaria principalmente, que eu tinha uma cobertura lá, então um zinco, né? A cobertura metálica e tal, o calor insuportável que ela transmite para baixo, certo? E você ter uma solução para isso aí, ou pelo menos para reduzir bem essa sensação térmica que é a granilita. O que é isso? Interessante, né? A granilita ela apareceu na nossa vida aí através de um curso que nós fizemos. Eu e o Bruno fizemos um curso de steel frame. Porque o steel frame hoje, nós temos o curso que nós fizemos, todo ele, a preparação de tudo isso, foi também em Santa Catarina, onde tem hoje uma indústria 4.0. É a maior a indústria, é a única 4.0 que nós temos no Brasil, que é o nosso foco em steel frame. E quando nós estávamos fazendo todo o curso, né, e dentro do galpão, era um galpão com telha metálica, e um clima extremamente agradável. E olhamos, vimos tudo isso daí, aí eu conversando com o proprietário da indústria, né, é um professor, por sinal, professor da Europa. Ele é brasileiro e professor na Europa, né? Uhum. Aí conversando com ele falou, Pedro, isso daqui que nós pintamos lá em cima, tem um produto chamado, a indústria chama granilita. E a proprietária vai fazer um contato com nós aqui, ela vai ministrar uma aula, e acabou não indo, porque ela estava doente, adoeceu e acabou não indo dar esse curso para nós. Mas mesmo assim eu comecei a conversar com ela, batei um papo com ela bastante tempo.
Aí eu falei, escuta, eu quero conhecer teu produto. Falou, pois não, Pedro, tranquilo, você vai conhecer. Você já conheceu o produto. Já sentiu na Você pele. já sentiu o produto. Aí depois nós evoluímos nessas conversas, né? E hoje nós estamos adotando, colocando para os nossos parceiros, tá certo? Nossas obras, tudo. Onde tem galpão, por exemplo, de telha metálica, nós estamos sugerindo colocar essa telha, essa tinta. Por quê? A granilita term, ela tem na realidade uma proteção, porque quando ela é passada em cima da telha, ela não só tira o calor, mas ela protege a telha. Ok. Ou seja, a telha, se você tiver contato com ela, a chuva, o sol, essas coisas, ela leva sempre umidade. E a umidade faz o processo de corrosão. Ok. Essa telha não. Essa telha ela vai ser pintada em cima e vai, na realidade, deixar embaixo, ela vai deixar seca. Então, ela tem uma camada de tinta que ela não deixa passar a umidade para a telha. Então, ela conserva a telha. Bom, aí, mas por que surgiu isso? Surgiu isso porque o sistema de aves, né? Agroaves, uma coisa assim, Entendi. não é agroaves, sistema de Criação de, seja lá passarinho, pra de codorna, pintinho, essas isso, coisas, seja por essa corte criação, ou para postura de ovo, né? Isso. Aviário. Aviário. Isso, Boa, aviário. Eles tinham uma demanda, porque morria muito pintinhos. O calor estressa. O calor, e eles colocavam telhas de metálica porque é mais rápida, é mais, né, um custo muito acessível. Isso. Então colocavam, mas tinha um grande problema, que era o quê? A morte dos pintinhos. E essa senhora, essa mulher que é uma engenheira, ela começou a fazer dentro das suas indústrias o quê? Um teste de tintas. E ela chegou junto com a Exalc, tá? Que é uma escola superior, a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, tá certo? Em Piracicaba, que é a maior que nós temos hoje na América Latina. Ela desenvolveu uma tinta para o sistema aviário. Ok. E com isso cresceu. Aí começou a aparecer outras demandas. Então, a demanda, por exemplo, de galpões, essas coisas, ela criou, então, esse sistema de tintas também. Para quê? Para os galpões, que usa as telhas metálicas. Ok. Então, hoje tem uma solução que nós podemos, na realidade, oferecer isso daí para os nossos clientes, amigos, quem tem galpão, quem tem aí um galpão que... Eu gozado que eu morava num prédio, eu olhava para baixo e via um galpão muito feio, tá certo? E um galpão que, olha que eu vi, é tudo metálico. Um dia eu entrei na loja, olhei, falei, meu pai do céu, tá? Eu ainda não ofereci essa proteção, tá certa, para a pessoa, mas é um lugar muito bonito, tal, mas em cima a telha está inteirinha comprometida. Entendi. Tá certo? Olha, na nossa região nós temos uma temperatura média aí aproximadamente de 30 graus durante o ano todo. Nós não temos inverno excessivo, mas temos um calor considerável. Se a gente pensar em 30 graus, em torno de 30 graus, nós estamos falando aqui de 30% de redução da temperatura, nós estamos derrubando a temperatura interna aí, que de 30, com calor em cima, ela vai para sensação térmica de praticamente 40, mas vamos pensar aquela economia aí, então, 30 vezes 30% dá 9 graus a menos, nós estamos derrubando isso aí para 23 graus, 28, 22 graus, Isso. Temperatura agradável. Agradável, se você tiver um ar-condicionado, você vai reduzir. Vai reduzir custo, tá, né, de funcionamento de máquina. De funcionamento de máquina, quer dizer... Você tem ganhos aí maravilhosos, né? E inclusive há estudos aí dizendo que uma empresa onde você tem uma temperatura agradável, conforto para o seu funcionário, ele produz mais conforto para o seu cliente, ele consome mais, fica mais tempo e tal, com certeza escolhe melhor os seus produtos. Quer dizer, só ganho. Muita tecnologia, muita coisa aplicada e a Carvalho Mota está fazendo isso, trazendo isso tudo para a CIS. Cabe ao quê? A nós hoje, consumidores, leigos, procurar essa tecnologia e também pedir para que as pessoas que estão trabalhando dentro da área da construção que entendam esse momento e também se aperfeiçoem. Né? Não adianta ter a tecnologia, né?
É que nem quando eu fui fazer minha casa. Bom, então o terreno era muito caído, a ideia era vir fazer um talude e lá embaixo a área de churrasqueira, área de lazer e tal lá. Aí o primeiro pedreiro, né, construtor falou assim, isso aí não vai dar certo. Entendeu? Já veio dali. Pô, aí foi uma briga, cara, juntamente com o arquiteto, que era mais ousado na época, aí vem o pessoal de engenharia, que também ficou meio assim e tal. Quer dizer, vamos rever os nossos conceitos, não vamos jogar fora, de repente, o primeiro carro do seu filho na caçamba, né? Que a gente constrói a casa, aí quando tem um filho, ou o carro da sua esposa, né? Só tenho um carro, acabou a construção, perdi meu carro, é lógico, filho, ficou na caçamba. Carvalho Mota está trazendo uma tecnologia onde vai te economizar custos e também de sabores. Exatamente, exatamente. A intenção da Carvalho Mota é levar realmente a tecnologia, levar para o usuário, né, da casa, do imóvel, do barracão, do galpão, do seu escritório, tá certo? Soluções aonde vai ficar menos onerosos, Exatamente. lógico. Você vai ter um ganho, né, extensivo, tá certo? Às vezes você pega uma casa popular, por exemplo, vou imaginar aí casa de 50 metros quadrados, 54, nós estamos fazendo um estudo ainda para ver se reduz o custo, tá certo? Para usar essa tecnologia em casas populares. Perfeito. Por quê? É lógico, a hora que você pega uma casa muito pequenininha, o custo ele passa a ser maior, tá certo? Do produto. Exato. Tá? Mas nós estamos ainda fazendo estudo porque nós queremos, na realidade, dar para a comunidade de baixa renda também a mesma qualidade de vida que nós estamos fazendo em casas maiores. Okay. Tá? Esse é um estudo, é um comprometimento nosso. Estamos fazendo estudos intensos em cima, tá? Para que a gente possa, na realidade, dar o quê? Um conforto, dar uma tranquilidade para as casas também populares. Perfeito. Tá ok? Perfeito. Olha, endereço e contatos aí principalmente os contatos, acho que melhor, você pode ir até a Carvalho Mota sem problema, mas ela vai até você. Estou deixando aí o telefone, também a rede social da Carvalho Mota, onde lá tem um monte de informação que você vai conseguir entender um pouquinho mais a respeito disso. Olha, se você está pensando em construir, se você está insatisfeito com o que está acontecendo dentro da construção civil, tem o gerenciamento de obras, certo? Onde vai te ajudar a economizar e agilizar principalmente o processo. Olha, Pedro, quero agradecer você aí por ter retornado a Assis, né? Você que já morou em Salvador, né? Eu morei em Maceió, Maceió, né? Isso, quer dizer... Capital de Alagoas. Isso, já morou em vários locais aí do Brasil, poderia ter colocado o burrinho dele na sombra, mas não. Volta às origens, volta para Assis, aqui, nasceu aqui, fez a sua família aqui, iniciou toda a sua história e trazendo hoje o que? Tecnologia, trazendo soluções inteligentes para a área da construção civil, principalmente. Né? Agradecer você, agradecer o Bruno pela confiança de estar junto com a gente, certo? E também por esse desprendimento aí. E acho que nós dois somos que nem bicicleta, tem que estar em movimento, senão tomba, né? É verdade, Marcos. Eu acho que eu tenho essa... Dentro de mim tem essas atividades, né, constantes, eu não consigo ficar parado. Né? Eu estava falando, eu sou apaixonado por madeira, apaixonado por aço. Então, procuro trabalhar dentro de uma tecnologia. Até pouco tempo eu recebi agora uma proposta de trabalhar com um sistema que está em São Paulo, mas vai ser difícil. Eu não quero mais ficar fazendo essas corridas, né? Hoje eu dou o luxo, tá certo, de ficar mais na nossa região. Entendi, tá? Entendi. As obras de São Paulo já encerrei todas elas, já passei. Então eu não quero mais pegar esses compromissos longe de Assis, tá? Embora nós tenhamos obra, né? Quer dizer, temos obra Brasília, tá? Mas o Bruno tá correndo aí. O Bruno tá com energia ainda bastante. E eu fico aqui na realidade buscando, né? As tecnologias, embora ele também é muito ávido, né, a tecnologia. Ele é muito criativo, né? Então, o mercado, ele conhece bastante o mercado. Isso é muito bom. Perfeito, tá? Perfeito. Então, nós estamos trazendo Assis região, quiçá do Brasil inteiro, porque o Brasil, quando nós falamos, por exemplo, de steel frame, não temos como pensar só na nossa região. Steel frame eu tenho que pensar no Brasil inteiro. Exato. Tá? Então nós temos obras no Brasil inteiro. Tá? Arcs também nós temos aí obras quase que
eu não digo Brasil, mas uma região bastante grande para poder atendê-los, né? É isso, olha, aqui fica o testemunho de um cara que construiu, chegou na hora do acabamento, teve que colocar o azulejo C porque o A não tinha mais condições. Com essa tecnologia você vai conseguir realizar o seu sonho realmente, né, de chegar ali na loja e você ver aquele revestimento e falar, o sonho é esse, mas a minha realidade é essa daqui. Né? Então é isso que a gente está trazendo para você aí. Responsabilidade acima de tudo, certo? Respeito ao meio ambiente para não gerar resíduos sólidos aí que vão contaminar aí toda a nossa comunidade. E aquela pergunta que eu faço sempre, né? O que você quer deixar para quem vem depois de você? Né? Essa é a pergunta que eu faço para você. Pedro, um abraço. Não é o nosso último encontro, pode ter certeza disso. A gente vai estar junto. Vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa tecnologia que vai acontecer o quê? Que nós vamos revolucionar aí, com certeza, a construção civil e fazer o sonho virar realidade sem ter que ter pesadelos antes disso. É verdade, está certinho. Perfeito. Fiquem com Deus, acompanhem com a gente na nossa programação. Mais uma vez, aí o endereço da Carvalho Mota, também as redes sociais, para que você vá se inteirando um pouquinho mais a respeito de tudo aquilo que nós falamos aí para você e vamos estar mostrando também para você daqui para frente. Fique ligado.